Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal do Palermo, aqui no YouTube. Hoje nós vamos conversar com Deni Oliveira. Vamos falar sobre o lançamento de um filme muito interessante que trata sobre os aspectos da fenomenologia espírita e também a fenomenologia mediúnica. O Deni que está em Vitória da Conquista, na Bahia, a gente fazendo essa conexão aí, São Paulo, Bahia. Tudo bom, meu amigo? Seja bem-vindo aqui. Tudo bom, Cláudio? Sejam bem-vindos também, todos que estão participando conosco, assistindo agora ou depois, porque fica gravado e pode ser compartilhado. A gratidão, a gente está aqui compartilhando também essas informações e, como você anunciou ainda há pouco, em breve estaremos lançando um novo filme espírita, mais um filme espírita inédito, em primeira mão para Legal. vocês no canal. O filme vai ser lançado nas redes sociais, isso no YouTube, ou tem previsão de ir para o cinema? Como é que é isso para vocês? No caso, essa série que nós estamos fazendo é um filme-série, porque eles são vários episódios. O filme vai se chamar Conversas de Além Túmulo, e nós inspiramos na segunda parte do livro Céu e Inferno, aquela parte que Kardec registrou mais quase 70 casos, onde ele evocava os espíritos para efeito de instrução. E ali ele colhia informações para fundamentar também, para corroborar a teoria trazida pelos espíritos através de revelações desde 1857, no livro dos Espíritos, quando ele publicou essas informações. Então, em 1865, ele lança esse livro, e agora faz 160 anos no mês de agosto, então esse filme também é homenagem ao lançamento do livro Céu e Inferno. Então, nessa segunda parte, ali são vários casos. O que, que nós fizemos? Sim. Nós pegamos algum desses casos e transformamos em episódios. Então, literalmente, é o que está lá, só que de uma forma dramatizada para o cinema. Então, o que acontece? Nesse filme, nós fomos estrear com o episódio número um. E esse filme só vai passar na TV Espírita Nosso Lar, transmissão exclusiva. Então, quem quiser assistir, basta se inscrever lá na TV Espírita Nosso Lar, ativar as notificações. A previsão de lançamento desse filme será em setembro. Acredito que no final de setembro a gente já deve estar com ele sendo lançado, no mais tardar outubro, já está bem adiantado a produção. E nessa primeira série a gente vai mostrar para o público como era feita essas reuniões Uhum. e como elas foram pesquisadas por Allan Kardec e com um acréscimo nosso, as pesquisas que nós fizemos posteriores ao lançamento dessa obra em 1865, para saber de fato quem são esses personagens, eles existiram. Um exemplo que eu vou dar para vocês aqui em primeira mão, que é difícil vocês acharem essa informação e no filme a gente vai conseguir passar. O episódio número um é a história de Six Denier. Quando você vai lá no livro Céu e Inferno, em qualquer das traduções, você vai ver essa parte em Espíritos Felizes, onde Six Denier dá o seu depoimento no dia 11 de fevereiro de 1861, através de uma médium na cidade de Bordeaux. Kardec registra isso no livro. E interessante, quando nós lemos ali, a princípio, a maioria das pessoas, quando lê e vê lá Six Deniers, pensa que talvez seja um pseudônimo, um nome, um sobrenome francês, poderia ser o Uhum. próprio dele, mas a princípio a gente pensa que é um pseudônimo para ocultar detalhes da narrativa, e a única coisa que está falando sobre ele é que ele morreu por afogamento. A comunicação dele se dá em 11 de fevereiro de 1861. E ele fala algumas coisas que aconteceram com ele por ser um homem de bem, como ele estava do lado de lá. Fala também sobre a filha dele, que havia reencarnado, daqui a pouco a gente dá mais detalhes. Mas o que é curioso, quando a gente termina de ler aquela história impressionante de um homem que é praticamente um guia espiritual, de uma comunicação que a gente não sabe quanto tempo deu depois da sua morte, nós fomos investigar e descobrimos. O Sixtrier, na realidade, existiu. É um nome verdadeiro. O nome dele é Alexandre Vincent Sixtrier. Ele morreu em 1846, portanto, a comunicação dele só ocorre 15 anos depois. Quando ele Caramba. desencarnou, ele desencarna em Paris, ali próximo à ponte ao Chance, porque Paris, o rio Sena cruza ao meio, atravessa a cidade. Há pontes que ligam bairros com bairros. Então, em 1846, ele que era um entalhador. O que é entalhador?
aquelas fotografias, aquelas primeiras imagens que estavam surgindo, era necessário um entalhador, um gravurista para circular em jornais, nas revistas, nos livros em quantidade. E ele era especialista nisso aí. Inclusive, nós conseguimos achar obras que estão no Museu da França, imagens produzidas por ele como entalhador e por outros gravuristas que são famosas, que são leiloadas e que Oh, que estão também legal. no museu na França. Então, esse homem, quando ele está com 50 anos, ele sai de barco para passear em um dia de domingo, por volta de meio-dia, 1 hora da tarde. E quando ele entra nesse barco que é dele, juntamente com alguns amigos, para dar um passeio ali no Rio Sena, ele bate em uma dessas pilastras, em um dessas sustentações da ponte, acidentalmente, e ali cai e morre. Inclusive, o corpo dele não é achado na hora, e sim depois. Então, quando nós fomos descobrir, nós vimos ali as fontes bibliográficas, extraindo diretamente da França, conseguimos esses facsimiles, essas informações preciosas, e identificamos o personagem. Isso é bem curioso. E aí, quando 15 anos depois, ele lá em Bordeaux, ele morre na França, em Paris, mas essa comunicação dele, 15 anos depois, ela se dá com um médico que era conhecido dele, que sabia do que tinha acontecido. Uma outra curiosidade dessas pesquisas nossas, Cláudio, Sim, é que quando nós estávamos lendo, e existem várias traduções, nas diversas traduções, elas às vezes mudam algumas palavras que podem dar uma entonação diferente. Mas nós achamos uhum, uma coisa curiosa lá. Uma das perguntas que o médium faz para o próprio espírito, que pelas pesquisas que nós fizemos, essa comunicação era o médium mesmo que se comunicara com ele, com o espírito, e depois Kardec publica isso no livro Céu e Inferno. Então, quando ele faz essa pergunta, ele se refere à filha dele, que havia morrido 4 ou 5 anos antes. E ele disse que ela, inclusive, já tinha reencarnado, que ele estava cuidando. Quando a gente foi pesquisar, não é um erro de tradução, porque os tradutores pegaram essa informação, porque não sabendo de que forma ela fora passada, e ou se não apurou-se a história por achar que era notório aquele fato, mas é um equívoco. Na realidade, a filha dele morreu fora 6 anos depois que ele havia morrido, em 1852. Então, portanto, esse intervalo de 1852 até 1861, nós estamos falando de 9 anos. Quando esse sim, espírito se manifesta, ele diz que a filha dele já reencarnada. Então, portanto, ela tem que estar nessa idade de 1 a 9, já reencarnada. Não sabemos, ele não identifica. Ele diz que cuida dela, que ela terá uma tarefa difícil pela frente, mas que ele acompanhará, mas que ela está em missão. Essas são as expressões dele. E o Cixinier, ele nessa condição, após 15 anos, quando ele se manifesta, ele já está como um guia espiritual ou familiar, podemos dizer assim, porque na própria manifestação, alguém tenta conversar a médio, por assim dizer, entre aspas, da passagem, e manifesta-se um espírito chamado Valéria, sofredora, que começa a contar das suas dificuldades, e o médio pergunta para essa Valéria quem a levou até ali, e ela disse, ele cuida de mim. E depois ele retorna e explica todo o processo que ele já está trabalhando nisso aí. Então, o que nós fizemos? interessante, hein? Esse livro é fundamentado na obra O Céu e o Inferno. Uhum. Não há cenas irreais, há cenas montadas para dramatizar essa situação. Então, portanto, a passagem que vamos colocar lá da morte de Sixine, embora não conste no livro, está fundamentada em pesquisa e, de fato, ela aconteceu. Nós Entendi. temos os jornais, as publicações dos Uhum. jornais da época. Então, além de se basear no livro O Céu e o Inferno, nós conseguimos uma aquisição, um grande parceiro nosso, que é um autor de alguns livros espíritos no campo da pesquisa científica, e um dos principais livros que a gente se baseou foi o chamado Espírito sob Investigação, de Carlos Sete Barros, Sete com S-E-T-H. E Carlos Sete Barros, que é esse parceiro no filme também, a pesquisa histórica está a cargo dele, a direção é comigo, e ele fundamenta toda essa pesquisa em dados, em fatos. E, Uhum. então, em cima disso, nós montamos a estrutura dos personagens e criamos esse primeiro episódio, que se chama Citinier, Morte por Afogamento. Uma outra pesquisa que também que vai, assim, não vou dizer chocar, mas vai, de certo modo, causar
pouco de impacto na narrativa que a gente apresenta, ela também está baseada em fatos. Se convencionou dizer que o livro Céu e Inferno completa agora, dia 1º de agosto, 160 anos. Nas pesquisas feitas por Carl Seth Bastos, ao qual a gente está baseado esse processo dessa série, Uhum. e ele apresentou documentação, na realidade, em um jornal francês, que é citado lá na descrição do filme, ele só fora publicado em 26 de agosto, porque dias antes é que tem, e ele conseguiu essa documentação, é que a editora chamada Didier, ela fez a documentação da impressão, como se fosse um documento para garantir que poderia ser levado a publicação a termo. E essas datas não casam com o dia 1º de agosto, são bem posteriores. Então, o filme ele começa falando sobre já essa questão do lançamento do livro, e a gente toma como base o dia 26 de agosto. A ideia não é causar Entendi. polêmica, entendeu, Cláudio? A ideia não é dizer se está certo ou não, porque é um Uhum. documento que está impreciso, mas os documentos, eles dizem isso. Então, assim, gente, é apenas para fundamentar e também ajudar as pessoas a pesquisarem mais, se interessarem mais por esses assuntos. Mas está Sim, completamente documentado, não há nada assim de impressão própria nossa na tradução desse trabalho. É um livro, é um sim. filme realmente escrito. Até ia te perguntar a respeito do livro Céu e Inferno, porque de 2017 para cá a gente tem uma corrente dentro do movimento espírita que acredita que tanto a Gênese quanto o livro Céu e Inferno eles foram adulterados pós a morte do Allan Kardec. E eu sei que o Carlos é um dos que vem colocando essa opinião meio que à baila, mostrando aí documentação, pesquisas, que a coisa não é bem assim. No filme, há alguma abordagem, mesmo que indireta, em relação a isso ou não? De forma alguma. A gente não visa polemizar nenhuma dessas questões aí. O que a gente se baseou nas pesquisas de Carlos Sete Bastos, do livro Espírito sobre Investigação, é as pesquisas feitas por ele do ponto de vista histórica, documentada, que mostram quem eram aqueles espíritos que estavam. A questão da construção desses personagens, do envolvimento, de Entendi. alterações, não nos interessa de forma alguma. O que interessa para a gente é, por exemplo, a história de Sigrid, publicada lá no livro Céu e Inferno por Allan Kardec, que não é dele. Ele a recebeu e publicou, porque na realidade é de um médico de Bordeaux que manda que essa ocorrência fora Uhum. feita, ou seja, essa comunicação, em 11 de fevereiro de 1861. Ele publica isso aí no livro, nessa edição de 1865. Aí a gente vai pesquisar quem eram esses personagens. É possível encontrar alguma veracidade sobre eles, então isso não tem nada a ver com a questão do livro em si. Os demais episódios obedecem essa mesma linha, essa mesma linha. A gente vai tratar de episódios que estão lá no livro, foram publicados de fato, não houve alteração. O que a gente faz é pesquisar quem são aqueles personagens. Encontramos documentação, por exemplo, quando a gente afirma aqui, segundo as pesquisas do próprio Carlos Sete Bastos, de que a filha dele morrera 6 anos depois, portanto, em 1852, a filha de Six Dinier, ela está fundamentada porque ele conseguiu, inclusive, o atestado de óbito dela. Então, Isso que é legal. contra fatos, não há argumentos, né? Então, Sim, assim, nós não estamos questionar o porquê que está lá escrito que foi problema do tradutor. Não, eu acredito que o tradutor não tenha cometido erro nenhum, não. Se o livro já vinha daquela forma, passando de tradução para tradução, o tradutor pegou, trouxe como estava ali a informação dada pelo Espírito. Quem traduz não tem o objetivo de aprofundar no campo da pesquisa nesse sentido que nós estamos fazendo. E o Carlos Sete é especialista nisso. Ele se dedica, tem vários livros. O campo da pesquisa ele tem um contraditório, é livre. sim. As Uhum. pessoas podem discordar, mas apresente argumentação. Por exemplo, quando a gente fala que no dia 26 de agosto de 1865 é que o livro O Céu e o Inferno fora lançado, é porque tem um jornal, e nós temos o facsimile do jornal em francês,
É só a pessoa traduzir, ou fazer a tradução livre, ou fazer uma tradução com algum profissional, mas o jornal está lá dizendo do Uhum. lançamento dessa obra no dia 26 de agosto de 1965. Tem a tipografia de Dier, mais a impressão, e mais é como se fossem os direitos autorais que tinha que pagar, etc. O Sim. registro, ela é bem posterior ao dia primeiro. Então, assim, é apresentada a documentação, é fato. Então, o filme trata sobre isso aí. Então, a gente vai passar na TV Espírito Nosso Lar. Quem quiser assistir, é gratuito. O filme não visa fins lucrativos, apenas a Uhum. divulgação da doutrina espírita. Os parceiros que estão conosco, Ilza Godinho, por exemplo, que é poetisa, palestrante espírita lá de Santa Catarina, é quem está responsável pelos comentários, porque há partes em que o filme tem intervenções de Kardec na própria obra, onde ele esclarece determinadas coisas, e a gente não poderia fugir disso. Né? Então, tudo que está lá Sim. no livro, no filme, se você pegar a tradução, e a tradução a qual nós estamos trabalhando, é a que se fundamentou nas pesquisas também de Carlos Bastos, Sete Bastos, que é a tradução do Céu e Inferno de Eri Lopes. Eri Lopes, que a gente se fundamentou. Nós estamos aqui colocando peso maior ou menor em qualquer das traduções. A gente precisava ter Entendi. uma Uhum. tradução para se basear que está fundamentada nas pesquisas. Então, para nós do filme, para a direção do filme, o que a gente quer é passar por episódios de cenas que ocorreram, que foram registradas no livro Céu e Inferno, e que nós conseguimos trazer novas pesquisas. Fundamentamos. E os Então, com a episódios ajuda. serão lançados a cada mês, isso? Não. A gente vai lançar o episódio 1, é preciso que as pessoas degustem, assistam, porque circula muito. Então, provavelmente poderá ser bimestral, a cada dois Entendi. meses, ou trimestral. Aí, o que vai acontecer? Os episódios vão durar de 25 a 30 minutos cada episódio. Uhum. Ao final da série, que a gente vai fazer, não sabemos ainda, que isso é imprevisível, quantos episódios serão. Ao final da série, pega-se todas as séries, se juntas, quando tiver um tempo ali de 2 horas de gravação, e transforma no filme. Então, cada Entendi. episódio vai ser lançado separadamente. Esse agora de estreia chama-se Sixtinier, Morte por Afogamento. E por que Conversas de Além Túmulo? É porque nós nos inspiramos também em Kardec na Revista Espírita. Na Revista Espírita, que é maravilhoso. Imagine, a cada mês sai uma revista de estudos psicológicos. Eles são precursores. Kardec é precursor, juntamente com a equipe dele de média, a esposa dele, Amélie Baudet. Eles se empenhavam nesse trabalho. É o primeiro assim estudo sobre o psiquismo, da psicologia, da mente humana, publicado em uma revista. Imagina quando essa revista sai mensalmente, as pessoas ficavam, sabe, é como uma revista dessas que a gente gosta muito, que se publica, que todo mês a gente vai lá na banca e pega. E Kardec publicou essa revista, e entre outras sessões, tinha lá uma sessão na revista chamada Conversas Familiares de Além Túmulo. É uma das melhores sessões desse livro, onde ele mostra ali as conversas com os espíritos que foram evocados ou foram comunicações espontâneas, sempre para efeito de instrução. Uhum. E aí nós nos inspiramos nesse nome, porque era muito comprido, Conversas Familiares de Além Túmulo, nós deixamos apenas Conversas de Além Túmulo. Então, o conjunto de Conversas de Além Túmulo são vários episódios. Nesta primeira temporada, a gente vai trabalhar especificamente com o livro Céu e Inferno. A segunda temporada, a Deus Pertence.